Bom dia, Igreja Batista Alicerce. A gente vai dar prosseguimento à série de mensagens em Abacuque, um profeta mais conhecido pelo trocadilho do nome dele, de Abacuque, né, o profeta que oferece biscoito para as pessoas, do que pelo texto. Pouca gente prega em Abacuque. Não sei quantos sermões vocês já ouviram na vida em Abacuque. Esse pessoal ali dos profetas menores, Sofonias, Ageu, Zacarias, o pessoal fica ali aguardando a vez. Poxa, eu queria falar com a igreja também. A gente está falando com a igreja nesse mês, nessa tônica de rendição. A gente prossegue falando de Abacuque e eu peço para vocês, com gentileza, para que se ponham de pé para a leitura do texto. Leremos o texto do profeta Abacuque, do capítulo 1, do verso 14, até o capítulo 2, no verso 20. Nossa, que longo, né? É longo? É. Então, para quebrar esse texto longo, a gente pode fazer essa leitura responsiva. Eu começo e vocês vão para os ímpares, né? Eu leio 14, aí vai 15 e vai invertendo, a gente faz essa dinâmica legal. Vou pedir para projetar. Eu leio na NVI, Abacuque, capítulo 1, a partir do 14. Eu começo nos pares, vocês respondem nos ímpares. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra. Porém, graças às suas redes, vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Seus credores não se levantarão de repente, não se despertarão os que o fazem tremer. Agora você se tornará vítima deles. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr no seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. A gente colocou o texto errado, né? Só para ver quem estava esperto, né?
O 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, estabelece com crime. Acaso vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão. 14. Ai daquele que dá bebida a seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. (18) Que aproveita a imagem da escultura, visto que a esculpiu o seu artífice, ou a imagem de fundação que ensina mentira, pois o artífice confia da sua própria obra quando faz ídolos mudos. 19. Vamos ler o 20 juntos, todo mundo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Amém. Pode sentar-se, irmãos. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em slides. Saí bem, né? Tem um louvor antigo, e me dá tristeza dizer que é antigo, porque esse é da minha época. Tem um louvor antigo chamado Autoridade e Poder, do compositor Marcos Góes, é de 89. Ele musicou o Salmo 125. É um louvor que fala que os que confiam no Senhor são como o quê? Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Isso mesmo. E aí, de repente, essa letra que é linda, que dá vontade da gente se ajoelhar, adorar o Senhor, erguer nossas mãos, nos dá alegria, nos dá paz, esperança, né? Porque o Senhor faz com que a gente confie nele e nos tornamos como os montes de Sião, que são inabaláveis. Do nada, o compositor coloca um cálice diante dele à terra. Dobrem os joelhos, ergam as mãos. É um grande cala-boca do nada. Cálice diante dele à terra. O compositor está se baseando no texto que a gente acabou de ler. Abacuque 2, 20. Que esse estava correto no slide. Abacuque 2, 20. Cálice diante dele toda a terra. O Senhor está no seu trono, fiquem em silêncio. O nome do sermão de hoje é Cálice. Porque quando a tragédia bate a porta, quando a teologia encontra a crueza da vida real, quando a teoria vê que a prática dói, a tentação de murmurar é grande. A tentação de falar alguma coisa baseado nas nossas emoções, na resposta que a gente tem da leitura do mundo, é grande. E é por isso que o Senhor diz, cale-se. O profeta, ele seguiu a mesma lógica do compositor do Marcos Góes, lá na Autoridade e Poder, que começa falando da grandeza do Senhor. O profeta, na semana passada, o pastor Felipe fez a exposição do capítulo 1 até o verso 13, e lá o profeta fala que o Senhor é santo, o Senhor é puro, os olhos dele não podem ver a maldade, o Senhor é grande, o Senhor é uma rocha. São palavras de exaltação.
2 segundos depois está o profeta aqui, já no verso 14, dizendo que o Senhor abandonou a gente que nem peixes, que os nossos inimigos jogam rede e nos capturam. O profeta começa a culpar a Deus pelas maldades que os judeus estão prestes a experimentar pelas mãos dos babilônios. E qual a resposta do Senhor? O Senhor fala o seguinte: Abacuque, eu sei que você está indignado, está se sentindo injustiçado. Cale-se. Você quer me colocar contra a parede? Cale-se. Abacuque, você acha que consegue julgar melhor as situações do que eu? Cale-se. E é o que nós faremos hoje, porque se isso foi verdade 2 milênios e meio atrás, isso é verdade hoje no século 21. É verdade para as nossas inquietações. E a gente vai caminhar no texto que a gente leu aqui tão diferentemente, mas com essa sensação de que eu não tenho condições de julgar o Supremo Juiz, de ser um Deus melhor que o próprio Deus. E sabendo disso, eu me calo. Bom, a gente começa do começo, verso 14 do capítulo 1. O texto diz: por que fazes como os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Olha, o profeta está falando o seguinte: nós somos os peixes, nós, povo de Judá, o povo que foi escolhido, o povo da terra de Israel, que décadas antes foi quebrado, né? Séculos, na verdade, antes, né? O reino foi quebrado, o reino de Israel já não existe nesse período, porque no século 8º foi devastado pelos assírios. O que restou de povo de Deus está no reino do sul, está em Judá, a terra de Abacuque. E ali em Judá, as pessoas receberam uma palavra do próprio Deus, uma palavra de que serão devastados pelos babilônios. Em breve, décadas para frente, em 539 a.C., né, quando os babilônios destroem completamente Jerusalém. O templo é destruído, as pessoas são levadas como escravas, vai acontecer algo muito ruim, que lá na frente Jeremias, nas suas lamentações, descreve, e a gente tem profetas exílicos e pós-exílicos que descrevem o que acontece, né, toda a destruição de Israel. Mas isso não aconteceu ainda. Deus está falando que vai acontecer. E o profeta está falando: olha, Senhor, nessa grande metáfora da piscicultura, nós somos os peixes. E os babilônios estão chegando com a rede para nos arrastar. Nós somos os inocentes, fizemos nada, Senhor, e vamos pagar por quê? Abacuque olha para o povo e vê um cardume. Gente virou peixe, peixe é pescado, e o pescador está na sua glória, porque ele prospera. O ímpio prospera. E a culpa para Abacuque é de Deus. Porque quando Deus não age como Deus, o povo de Deus fica desprotegido e sofre. Mas Deus mostra para ele uma realidade diferente. E a gente vai entender isso. Versos 15 e 16 falam sobre a pescaria com o anzol, né? Eles nos pescam com o anzol e se alegram. E por isso sacrificam a sua rede. A Babilônia não apenas vai vencer o povo de Judá, mas vai fazer uma grande festa, vai se gloriar, vai se alegrar, vai se engrandecer. Os outros povos vão olhar com admiração e estrondo para a Babilônia. O ímpio está vencendo. Sabe, no filme, quando a gente assiste, o Vingadores Guerra Infinita termina assim, né? O Thanos dá o estalo, para quem não viu, desculpa, spoiler, Marvel, tanto faz, dá um estalo, spoiler, né? E todo mundo desaparece, metade do mundo é morto, né? O mal vence e o filme acaba. Abacuque está vendo o filme no cinema e ficando indignado, falando: Deus não está protegendo a gente, Deus não está vingando a gente, Deus está assistindo inerte essa situação.
O que Abacuque diz é que se o Senhor Deus de toda a terra é soberano, e o ímpio está prosperando, então Deus é cúmplice. É uma acusação grave. É algo que, na semana passada foi usado o termo petulante. É o que Abacuque está falando, está fazendo. E Abacuque não é o único que faz isso. Se você puder ter curiosidade em casa de ler o Salmo 73, é curioso porque o salmista diz que meus pés quase vacilaram na tentação de falar contra o Senhor, ao olhar o ímpio prosperando. Mas o profeta Jeremias fala exatamente isso, no capítulo 12, no verso 1. Ele diz: por que o caminho dos ímpios prospera? Jeremias é contemporâneo aqui, ele vai experimentar essa destruição, ele vai escrever um livro inteiro para falar sobre como o profeta lamenta pela destruição que acometeu a terra de Judá. E essa é a pergunta, né, que chega no limiar da fé. Abacuque, ele faz a pergunta certa porque ele sabe que não tem uma resposta lógica. Ele quer mais que uma explicação, ele quer justiça. Ele serve ao Deus de justiça e ele quer uma resposta justa. E não é à toa que começa o capítulo 2, no verso 1 ele fala: eu ficarei no meu posto de sentinela, eu tomarei posição sobre a muralha, eu aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque põe Deus contra a parede, acusa Deus das piores coisas, faz metáforas que levam à conclusão de que Deus não deu a mínima para o inocente que está sofrendo mediante a invasão do ímpio. E ele sobe numa muralha, cruza o braço e fica lá esperando a resposta. Quero ver o que Deus tem a dizer. Quero ver qual satisfação o Senhor vai dar. Parece alguém? Parece nosso próprio espelho? Quando ficamos indignados com situações? Mas segura aí que a aplicação para nós vem daqui a pouco. Vamos bater no Abacuque agora. Depois vem para a gente. Abacuque faz questionamentos, espera as respostas, mas as respostas de Deus não são como ele esperava. Porque já começa dizendo no verso 2, o Senhor respondeu: Abacuque, escreva claramente a visão em pequenas tábuas, e para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus, ele não justifica seu plano. Deus não explica o que ele vai fazer. Ele manda o profeta sair da inércia, sair da passividade e fazer alguma coisa. Abacuque, é o seguinte: essa arrogância sua, vamos quebrar. Desce, pega uma tábua e vamos escrever. Em outras traduções diz que coloca na estrada para que quem passe correndo possa enxergar. Faz alguma coisa, Abacuque. Escreve. O problema do profeta não era falta de informação, era falta de paciência. Porque Deus faria algo, mas não no tempo dele, não no tempo de Abacuque, não da forma como Abacuque queria, mas Deus faria algo. Deus fala o seguinte no verso 4: o ímpio está envaidecido, os babilônios acham que são grandes, a soberba subiu ao coração deles. Seus desejos não são bons, mas é o justo que viverá pela fé. No fim das contas, no grande panorama da história do mundo, não é o babilônio que sorri. O justo vive pela sua fé, o justo encontra vida pela sua fidelidade. E esse é um princípio que o apóstolo Paulo, 600 anos depois, olha para aquilo e escreve toda a sua teologia da carta aos Romanos. Ele explode em louvor, os capítulos 2 e 3,
dizendo que o justo viverá pela fé, e ele compreende que Jesus nos torna justos, e a nossa fé nos torna cristãos, e esse ciclo de amor se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Mas a gente não chegou em Paulo ainda, a gente ainda está em Abacuque. Ou a gente morre pela lógica, ou vive pela fé. Porque logicamente a gente não consegue explicar as circunstâncias loucas deste mundo. O ímpio que prospera, o cara malvado, o seu patrão que faz maldades contigo e lucra cada vez mais, enquanto você tem que acordar de madrugada, pegar transporte, pegar metrô lotado e chegar no trabalho cedo. Mas como que funciona essa justiça do mundo? Ou a gente morre esperando uma lógica, ou a gente vive pela fé. A partir do verso 5, no capítulo 2, Deus ele começa a explicar algumas maldições, alguns ais que ele fala contra os babilônios. Ele fala o seguinte, ele fala 5 condenações que são sobre ganância, violência, exploração, humilhação e idolatria. Os babilônios são maus. Os babilônios fazem coisas que são terríveis. Mas qual que é o grande choque? Abacuque está falando o seguinte: Senhor, o povo de Judá é fiel e está sofrendo pela mão do infiel. O povo de Judá não fez nada, mas está sofrendo pela mão do ímpio, que é grande pecador sobre a terra. Qual que é o grande choque aqui nesses ais da Babilônia? Tudo que Deus condena a respeito dos babilônios, o povo de Judá, o povo de Abacuque, também fez. A gente vai ver isso. Ponto 1. O ai dos que enriquecem com injustiça. Os babilônios se enriquecem com injustiça? Sim. Eles saqueiam nações, fazem pilhagens, destroem reinos, tomam para si tesouros que não são deles, fazem tudo que os 10 mandamentos, né, fosse um checklist, eles estavam riscando cada um deles para poder quebrar. E eles se enriqueciam com injustiça. Mas se a Bíblia não começa em Abacuque. A gente está pressupondo que você já leu de Gênesis até Naum. E se a gente volta um pouquinho, a gente chega em Isaías e em Jeremias. Isaías, capítulo 3, versos 14 e 15, o profeta acusa os líderes de Judá de devorarem a vinha do pequenino, do mais pobre, esmagarem o rosto do pobre. Em Jeremias 6,13, o profeta diz: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e desde o profeta até o sacerdote, todos praticam falsidade. Peraí, Deus está falando o seguinte: os babilônios estão enriquecendo de maneira ilícita. E você, Judá? E você, povo de Deus? Parece que também, né? O que dá em Chico, bate em Francisco. Então, se o profeta está pedindo para que Deus puna os babilônios, não deveria também pedir para que puna o próprio povo? O segundo ai dos que constroem segurança em cima de violência. Babilônia fazia isso com uma maestria. A Babilônia vinha com seus exércitos e não vinha com flores, vinha com espadas. Eles tinham técnicas e táticas de guerra que destruíam, avassalavam as outras nações. E se apoiavam nessa segurança. Eles nunca se apoiaram na segurança do Senhor. Eles nunca confiaram no Senhor e foram como os montes de Sião que não se abalam. Mas adivinha, Judá também não. Judá se apoiava em alianças militares com nações ímpias.
Quem denuncia isso, de novo, o profeta Isaías, capítulo 30, de 1 a 3. Ai dos filhos rebeldes que fazem aliança, mas não da minha parte. Essa aliança aqui foi feita com o Egito, nesse contexto. O profeta Miqueias diz, capítulo 3, verso 10. Edificam a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Espera aí, parece que Judá não é tão inocente na história. Parece que os ais que se aplicam à Babilônia se aplicam a Judá também. Vamos para o terceiro ai. Ai dos que edificam cidades com sangue. Versos de 12 a 14. Aqui Deus sobe o tom. Ele fala no verso 13, né? Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo que as nações se afadigam em vão? De novo, Babilônia cometia isso mesmo. Era uma injustiça, um desequilíbrio das relações sociais, servo e senhor, escravizando todo o povo. Mas se a gente ler, por exemplo, o capítulo 22 do profeta Jeremias, é quase uma cópia exata desse ai que é para a Babilônia. O profeta Jeremias diz: ai daquele que edifica sua casa com injustiça, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. De novo, desequilíbrio das relações sociais, de trabalho, é quase um trabalho escravo. Se eu faço você trabalhar para mim e não te pago um salário, é uma relação análoga à escravidão. Se a Babilônia era cruel, Judá é hipócrita. A terra de Judá, o povo de Deus, está fazendo a mesma coisa. Sem espadas nas mãos, sem tochas para queimar e destruir, sem meios de pilhagem, mas é o mesmo pecado, a injustiça, a hipocrisia, a ganância. O quarto ai, em Abacuque, que o Senhor fala: ai dos que expõem a vergonha dos outros. O verso 15, aquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para contemplar-lhe a nudez. Babilônia, de novo, fazia ações de humilhação. Removia a roupa dos conquistados, humilhava-os de forma pública, das piores formas. Vocês já sabem, né? E Judá? Judá expunha os seus, mas não precisava conquistar as nações para praticar crueldade. Ezequiel capítulo 22, lista os pecados de Judá, dos versos 7 até o 12. Em ti desprezam pai e mãe, oprimem estrangeiro, afligem órfão e a viúva, praticam abominações e violências. O povo está fazendo coisas análogas ao ímpio. O justo deixou de ser justo, deixou de viver pela fé e passou a viver pela ganância, passou a viver pela violência, passou a viver pela injustiça. O último ai dos que confiam em ídolos. A Babilônia servia Marduk, um ídolo, um falso deus, alguém que rivalizava com Yahvé, alguém que eles julgavam ser superior a todos os outros deuses, e serviam-no fazendo sacrifícios. Aí você diz para mim: espera aí, Erlan, mas Judá, lá está o templo, lá está o Santo dos Santos, lá eles serviam a Yahvé. Na teoria. Na prática, Judá tinha uma miríade de postes de ídolos. E a gente vê os profetas denunciando a idolatria presente no Reino do Sul. Jeremias capítulo 2, versos de 11 a 13. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Cavaram cisternas rotas que não retêm água. E em Ezequiel 8, o capítulo inteiro descreve como em Judá os sacerdotes eram idólatras, o povo era idólatra, as pessoas tinham várias imagens se prostrando perante elas, feitas de madeira, de bronze, de gesso, não importa. São várias as formas de idolatria que Judá possuía.
Chega de falar de Judá. Vamos falar da igreja do século 21. 5 são os ais contra a Babilônia que respingam em Judá: ganância, violência, exploração, humilhação, idolatria. Quantas vezes nós, sejamos honestos, em algum momento da nossa vida, não crescemos nossos olhos, não deixamos a ganância dominar nossa vida, não deixamos o dinheiro ser o nosso servo, não agimos de maneira que Jesus nos ensina, buscando ao reino de Deus em primeiro lugar, para que a gente possa ser acrescentado com aquilo que é básico para a sobrevivência. Não, a gente tem vivido uma vida muitas vezes buscando tesouros, conquistas, status, buscando uma autossatisfação, uma gratificação, um prazer imediato, em primeiro lugar. E quando sobra tempo, a gente vem na igreja, a gente ora, a gente faz alguma coisa, porque a consciência pesa. Quantas vezes a gente não age como os babilônios, humilhando o próximo? Numa discussão, no calor da discussão, a gente não aceita ficar para baixo. Não aceita uma palavra que foi falada, porque eu não vou levar desaforo para casa. Mas Jesus ensinou a gente a fazer outra coisa. Ensinou a virar o rosto. Ensinou a andar uma milha a mais. Ensinou a entregar a capa. Ensinou a engolir a injustiça e entregá-la para o Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor, mas a gente vai se vingar, porque pisou no meu calo. Virar o rosto é difícil. Agir como o justo que vive pela fé é difícil. Era difícil para o tempo de Abacuque, era difícil para os babilônios, era difícil para a nação de Judá, é difícil para nós. A gente está rodeado de tipos de idolatria digital, na palma da nossa mão. A gente é alimentado por um tipo de sistema que busca o lucro, que busca a autossatisfação, que busca ser a melhor versão de si mesmo. Seja protagonista da sua própria vida. Construa um legado para o seu nome. Me lembra muito mais a Torre de Babel do que a Nova Jerusalém. Vale para nós. A mesma condenação vale para nós. A gente quer a condenação do ímpio, mas o ímpio mais próximo de nós, às vezes, está no nosso espelho. A primeira pregação de Jesus após ser batizado, após ser levado pelo Espírito para o deserto, para a tentação, quando ele começa seu ministério público, a primeira pregação dele é: arrependa-se. Arrependa-se. A gente reclama de injustiça, mas a gente fecha o olho quando a gente é beneficiado pela injustiça do mundo. Arrependimento é necessário aqui. Somos o povo de Deus? Graças a Deus. Então cabe a consciência de que se o juízo vem, deve vir primeiro para nós. O texto de Romanos 12 diz que nós devemos oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo. Na antiga aliança existia um sacrifício morto. Animais que eram levados para o abatedouro e o seu sangue expiava temporariamente o pecado da nação. Mas agora nós somos sacrifício vivo, nossa vida é o sacrifício vivo, este é o culto racional. Porque enquanto estamos vivos, enquanto temos fôlego, devemos sacrificar essa tentação de sermos maior do que somos, de querer que a injustiça seja aplacada pelas nossas próprias mãos. E finalmente a gente chega no verso 20. O Senhor está no seu trono, no seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Essa é a sentença mais violenta. A gente falou sobre saquear, destruir,
humilhações, a nudez, a ganância, a injustiça. Mas o maior soco está aqui. Cale-se. No verso 14 do capítulo 1, a gente começou o texto falando sobre a comparação do profeta com peixes. E o profeta falou o seguinte: Senhor, nós somos como peixes, como quem não tem governo, quem não é governado por ninguém. E é por isso que vêm os ímpios, jogam suas redes e nos capturam. Mas o Senhor termina o seu grande discurso no capítulo 2, verso 20, dizendo que o Senhor está no seu santo trono. Se o Senhor está no trono é porque Ele governa. E se a gente não vê o trono é porque falta fé. O governo do Senhor é real. Deus termina o seu discurso não com uma explicação, mas com a sua presença. E ela é suficiente. A presença é suficiente. Ele diz: eu estou no trono, então cale-se. Porque tem uma semiótica linda aqui no cálice. O sinal de silêncio, como é que é? É aqui, né? A gente aponta para a nossa própria boca que ela deve se silenciar. Porque no silêncio da nossa própria boca, sem perceber, a gente já está apontando para a pessoa que vale a pena ouvir. As palavras do Senhor valem muito mais que a nossa. O nosso julgamento gera palavras injustas, mas a palavra do Senhor tem sabedoria. A palavra do Senhor tem refúgio, tem refrigério. A palavra do Senhor nos acalenta, nos acalma. Mostra que no meio do furacão a gente pode apreciar a beleza de uma flor. No meio de uma vida destruída a gente pode agradecer pelo dom da vida, agradecer pela companhia do nosso irmão que sofre junto conosco, agradecer pela companhia de Jesus, que está conosco no meio do sofrimento, porque Ele disse que estaria conosco até a fundação dos séculos, até a consumação dos tempos. Jesus está aqui agora. Mas quando o culto terminar, vocês forem para casa, viverem a vida no trabalho, na rotina, e vier a injustiça, e vier o sofrimento, e vier a dor, Jesus continua com cada um de nós. E às vezes a tentação é reclamar. Foi o que o povo no deserto fez, quando sai do Egito, da escravidão, e fica insatisfeito, porque está vindo codorna, está vindo pão que desce do céu, vem o maná dos céus, é a coluna de fogo que nos esquenta, é a nuvem que nos livra do calor. Mas o povo começa a reclamar, porque nunca é suficiente, porque Deus não é suficiente para eles. O povo murmura, e tudo que Deus pede é um cálice. Está achando ruim? Cale-se. É injusto? Cale-se. Você acha que pode fazer melhor que eu? Cale-se. Você quer que Deus se explique para você? Começa ficando em silêncio e ouvindo a voz do Senhor, que vem do nosso coração, que vem do coração, que vem da palavra de Deus, que vem das circunstâncias. Sabe uma coisa linda? A gente faz muito bem, às vezes, em desligar notificações do nosso celular, né? A gente quer se concentrar, a gente quer deixar de ser escravo das notificações. A gente vai lá, desliga as notificações, deixa no modo avião, não perturbe. A gente faz isso por quê? Porque temos atividades que julgamos ser prioritárias do que simplesmente alguém que curtiu a foto da praia. Legal, é uma boa prática. E quando a gente coloca Deus no modo avião, quando a gente silencia as notificações do reino de Deus, e quando a gente deixa de ouvir
o que Ele deixou para nós há milênios. E está, assim como o celular está ao alcance da nossa mão, adivinha quem também está? A palavra dEle. A exortação que um irmão pode nos dar, o conselho que um pastor pode nos oferecer, um abraço, um sorriso, é o Senhor falando conosco, e a gente às vezes não escuta porque Deus está no modo avião, Deus está silenciado, a gente não quer ouvir porque a gente tem coisa melhor para fazer, a gente tem uma carreira para construir, tesouros para acumular, um patrimônio, né, para investir, a gente tem que correr porque a vida é curta. Deus fala para Abacuque: eu estou vendo o mal que os babilônios causam, eu estou levantando esses babilônios para castigar vocês inclusive, e no final eu vou castigar os babilônios, porque o ímpio não fica sem a sua punição. Mas sabe o que eu também estou fazendo? Eu estou no templo, eu estou no trono, eu estou reinando. Então comece calando-se, comece em silêncio, para poder ouvir o que eu tenho para dizer. E mais do que isso, Abacuque escreve essa mensagem para quem passe na estrada, veja um grande outdoor, as palavras do Senhor, de condenação, de juízo, mas de amor. Um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos abandona. Porque calar-se diante de Deus não é desistir de entender, é reconhecer que eu não tenho condições de entender tudo, é reconhecer que eu sou humano, sou limitado, mas Deus é todo poderoso. Então eu entrego para Ele o controle da minha vida, eu entrego para Ele as circunstâncias. Eu falo: Senhor, eu não tenho condições, estou sofrendo. E aqui eu conto um testemunho breve sobre a minha própria vida. Eu vim de um lar desestruturado, onde eu conheci desde a infância a violência doméstica, onde eu conheci a dor, o sofrimento e a lágrima de uma mãe, conheci o abuso, mas eu conheci também o amor da minha mãe, que suportou tudo aquilo porque me amava. Eu conheci o acalento dela, eu conheci Jesus através dela, eu conheci tudo através dela. E é uma mulher que sofreu durante décadas. E eu posso agora chegar no alto da minha maturidade, olhar para trás e dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu tudo aquilo? Por que eu tive que sofrer tanto? Por que meus amigos falam dos pais com orgulho e eu não tenho o que compartilhar de alegria? Às vezes a experiência de vocês não ressoa com a minha, às vezes ressoa, às vezes vocês conhecem alguém que passou por isso, mas é só ligar a TV e a gente vê a injustiça e a dor presente nas pessoas. E graças a Deus que eu tive a sensibilidade de me calar, porque no silêncio eu encontrei o amor, eu encontrei forças para caminhar, eu encontrei o Senhor que está no trono e governa sobre toda a terra. E eu tenho muita alegria de servir a esse Deus, junto com os meus irmãos, junto com pessoas que conheceram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque lembra da música do início: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, se tem tanta gente que sofre, e eu sofri também, a promessa que está no Salmo não está errada? Porque os montes de Sião não se abalam, mas parece que se abalam sim, não é? O texto do Salmo 125 diz que os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a gente avança um pouco no tempo, séculos depois, esses mesmos montes foram invadidos pelos babilônios.
O templo foi destruído, a cidade foi destruída, Jerusalém foi sitiada. As pessoas, muitas morreram ou foram escravizadas. O texto não diz que os montes não sofrem. O texto não diz que terremotos não chegariam até os montes, que ímpios não pisariam os montes. O texto diz que os montes não se abalam, mas permanecem para sempre. E adivinha, a gente permanece para sempre também, porque estamos com o Senhor, que caminha conosco para sempre, que nos guia para uma cidade santa para sempre. Estamos cuidados pelo Senhor, sofrendo, mas cuidados, experimentando dores, mas nunca abalados, mas permanecendo para sempre com o Senhor. E enquanto isso, cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos. Por quê? Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os montes foram atingidos, mas não se abalaram. Mas é fácil falar dos montes, né? É feito de pedra, é feito de rocha, calcário, granito, sei lá quem tem no monte. Estudei na 8ª série, isso vou lembrar, que rocha sedimentar, magmática, não vou lembrar disso mais. Mas é fácil, né? É pedra, é mineral. Eu sou feito de carne, de osso, de sangue. Eu sinto dor, tenho um sistema nervoso que me faz sentir dor. Mas também eu sou refeito pelo Senhor, que me fez nascer de novo, com brio, com coragem, de encarar o mundo, sofrendo, mas amando o Senhor que cuida de mim, que governa na terra. A gente sangra, a gente treme, mas a gente confia, porque sabe quem sangrou? Jesus. Se está ruim para a gente, para Ele foi pior. Ele sofreu por amor. Ele sofreu olhando para cada um de nós por amor. E o texto de Isaías diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Sabe quem se calou também? O próprio Deus. O próprio Deus se calou, morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos vida eterna. Mas enquanto essa vida não chega, muitas vezes vem a tentação de murmurar. Então a mensagem de hoje, para mim, e que eu compartilho com a igreja é: cale-se. A vontade de citar o Kiko do Chaves é grande, mas eu não vou fazer isso, né? Mas já citei. À noite eu cito de novo, então. A gente se cala diante dessa tentação, porque a nossa canção é essa: cale-se diante dele a terra. Mas um dia a gente cantará a canção para sempre, que grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte, aquele mesmo monte que não se abala, mas permanece para sempre. Cale-se. É isso que o Senhor tem para nos dizer hoje. Então, calemo-nos a partir de agora, até a volta de Cristo. Amém. Vamos orar? Quero orar com vocês. Vamos fazer uma oração intencional, pedindo para o Senhor, que governa sobre toda a terra, governar nossa língua também. Senhor, o Senhor sabe como é difícil controlar a nossa boca. A gente dá má resposta, a gente xinga, a gente odeia, a gente maldiz, a gente murmura, a gente faz coisas que não te agradam, que entristecem teu Santo Espírito. Eu peço pelo freio na nossa língua, peço pelo dom do Espírito chamado domínio próprio. Peço, Pai, para que o nosso coração esteja cheio do teu Santo Espírito, e se em algum momento, se tiver algo para ser dito,
que seja aquilo que provém do teu santo trono. Obrigado, Pai. E nesse momento, nos calamos. Amém. 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 Obrigado, irmãos.